Você já parou para pensar que tem certos espaços, certos lugares, que a gente tem a impressão de que o tempo não passa, que ele dobra, não é? Que ele tem uma outra forma de movimento? Então, eu estive sábado agora, último, né, no mar. Eu havia sido anunciado a possibilidade dessa minha ida ao mar. Né? E a gente percebe que o mar, na verdade, é um espaço em que parece que realmente o tempo ali tem uma outra movimentação, né? Parece que ali o tempo não, o tempo atravessa, né? Atravessa os corpos, atravessa a memória, atravessa a ancestralidade, né? Existe realmente alguma coisa que percorre aquelas salas, né? E eles estão com um conjunto muito interessante de exposições. Eu havia no meu último vídeo feito uma indicação para que vocês não deixassem de ir à Bienal de São Paulo itinerante que está lá no mar. E realmente está valendo a pena. Pude confirmar isso indo lá. Eu já tinha ido à Bienal em São Paulo mesmo, né? E pude ver que estou sendo uma parte muito interessante para cá, muito apropriada ao próprio espírito do mar, né, deste museu. Então a gente percebe que o mar é esse espaço. E eu tive a oportunidade, né, de verificar não apenas a minha volta bienal, mas eu tive a oportunidade de ver também outros, outras exposições, outros momentos históricos e temporais, e pude perceber um entrelaçamento muito grande desses espaços todos, né? Sejam de artistas, seja da própria Bienal, né? A gente, logo que entra no começo, né, nossa vida banto, né, que é uma exposição que eu já conhecia, já fui mais uma vez a essa exposição, ela está lá já desde o ano passado, está se mantendo, né, e ela realmente é um local, um espaço para você sentir parte de uma outra dimensão da natureza. Né? Porque ali realmente parece que eu usei o termo atravessamento, né, que existe no Museu de Arte do Rio, e, e a nossa vida banto é exatamente isso, porque ela nos pega por inteiro, né, e nos apresenta, nós pisamos naquele solo, que parece um solo meio que sagrado, né, todas as pinturas, tudo que é feito, né, até mesmo quando aparecem trabalhos de interação, né, com o público, tudo isso parece que é no sentido de fazer com que a gente mergulhe nessa experiência, né, nesse atravessamento, né, dessa ancestralidade, a gente passar realmente a perceber que nós não somos pessoas isoladas, que esse país ele tem um passado que ele tenta esconder de si mesmo e que, na verdade, é um passado fundamental para que a gente se conheça, para que a gente tome consciência de si, para que a gente perceba, se perceba como povo, como população, como seres humanos. Né? E nossa vida banto, quer dizer, logo assim, na entrada do mar, né? Na entrada do início do ciclo de exposições que eu estou comentando, tem isso de muito especial. Né? Nós percebemos o quanto que aquela ancestralidade está tudo ali. Né? Você respira aquela ancestralidade. Você tem essa possibilidade de perceber isso. Não é uma coisa apenas falada. É uma coisa de ouvir, de parar, fechar os olhos, deixar que aquilo te penetre.
toda aquela herança, tudo aquilo que está ali, possa te abraçar. Eu me senti abraçado, eu me senti atravessado, eu me senti pisando nessa espécie de sol sagrado, dessa ancestralidade que é nossa, que é de todos nós. Né? Então, nossa vida banto é nossa vida banto. É aprender que essa nossa vida banto, nós temos muito pouca relação com ela. E ela faz parte de cada um de nós. Então, a primeira exposição, ela já é uma forma de fazer você entrar, né, por inteiro nesse universo que o mar tenta te oferecer. E consegue. É só você se deixar levar. Né? Tem também a exposição de um artista que eu considero importantíssima, que é o No Martins, porque é muito legal você ver um artista, né, que tem toda essa camada periférica, né, toda a coisa da voz da periferia ali. E você percebe que ele não está interessado em que você apenas contemple o trabalho dele. O trabalho dele não se parece com um trabalho a ser puramente contemplado. Não é um fruir simples de uma arte para descobrir o sublime dela. Porque o sublime da arte do No Martins é exatamente o que ele tenta passar o tempo inteiro, o que ele tenta te mostrar, do que é a vida que você, todos nós, tentamos invisibilizar, tentamos não perceber. Né? Ele está ali o tempo inteiro mostrando para quem está ali dentro daquele espaço, né, o que é essa vida, o que é esse mundo, né, que na verdade se marginalizou, se colocou à margem, foi colocado à margem, na verdade. Então está ali, ele apresenta, ele traz para cada um de nós. Não é para contemplar, mas é para você sentir. É para você, na verdade, ficar mergulhado naquela outra realidade que não é a realidade do dia a dia de cada um de nós. Não. É uma outra realidade. É na verdade, esse mergulho nessa periferia. Quando eu falo o tempo inteiro que a gente teve um circuito periferia, centro, centro-periferia, a obra do No Martins é claramente isso. Ela é a periferia no centro e gritando a sua voz. Então, é uma exposição para ser sentida e ser escutada. Aquilo que a gente falou no final do vídeo passado, que a gente tem que treinar a escuta, essa exposição do No Martins é fundamental para a gente treinar essa escuta, fazer com que essa escuta de fato funcione. Olha, foi uma experiência muito interessante o tempo inteiro, né? Muito, muito interessante. Valeu a pena. Com licença, só um minutinho. Então, aí depois tivemos a Bienal. Né? A Bienal, na verdade, eu achei muito interessante porque ela já tinha toda uma carga, né? Muito forte. Eu mostrei isso. Na verdade, o da Bienal, eu já falei bastante sobre ela. Né? Falei sobre a Bienal de São Paulo, logicamente, porque eu não tinha vindo ainda na itinerante aqui no Rio, no mar, né? Mas a gente sabe, né, que ela teve inspiração, né, inclusive de Conceição Evaristo, né, o próprio título, né, da Bienal se inspirou em versos de uma poesia da Conceição Evaristo que eu li, tive o prazer de ler no último vídeo nosso. E isso se confirmou com o que eles trouxeram para cá. Mas eles trouxeram realmente a parte da Bienal, né, que
complementava perfeitamente todo esse trabalho que eu já vim tecendo, né, com vocês, que seria a nossa vida Banto, o trabalho do No Martins, né, e agora a Bienal, que também, quer dizer, o que foi trazido de lá tem essa força incrível dessa ancestralidade, né, africana, e que a gente precisa dela para entender o nosso próprio mundo, entender a nossa vida. E realmente, a Bienal, eu não vou logicamente aqui contar detalhes da Bienal aqui no Rio, porque nós já falamos bastante sobre ela no vídeo passado, mas dizer que realmente eu fiquei encantado com as escolhas que eles fizeram para trazer para cá, porque é claro, todo mundo sabe muito bem disso, que a Bienal não viria inteira. Ela teria que ocupar o prédio inteiro do mar e não sei se caberia tudo ali, né? Porque o espaço lá da São Paulo é muito grande. Né? Mas o que eles trouxeram, estou de parabéns. Olha, tendo desse espírito, né, do tempo como dobra, né, do tempo que não passa, do tempo que está ali parado, esperando para ser assumido, para ser conquistado, né, para ser abraçado, a Bienal realmente foi perfeita. Né? E, por último, uma exposição que eu acho que ela dá um fecho maravilhoso nisso tudo, que é o Cotó, né? A ideia de espiral, né? Da artista baiana Goya Lopes, que trabalha, na verdade, com a tecelagem, mas não é a tecelagem pela tecelagem, né? É a tecelagem que, na verdade, também tem relação com o tempo. Porque se a gente pensar bem, o trabalho da Goya Lopes parece que faz um trançado disso tudo que a gente já tinha visto. Você chega na Goya Lopes, você percebe, né, essa vida que se faz no tecido, no ato de tecer. O que é o ato de tecer, né, gente? O que é exatamente isso? Quando você fala, vamos tecer, vamos unir, vamos juntar essas linhas, vamos formar um pano, um tecido, um grafismo, né? O que vai sair dessa tecelagem? Então a própria ideia de tecido, ela parece unir todas as exposições que eu citei, né? Um emaranhado desse tecido, né? Como se dissesse, nós estamos tecendo o tempo, estamos tecendo a nossa ancestralidade, estamos tecendo a nossa vida, estamos produzindo a partir do tecido, a partir dessas linhas, né? Estamos tecendo um novo momento com mais consciência do próprio mundo que nós temos à nossa frente. Então a Goya Lopes ela não é só de tecido puramente. Se a gente entrar na exposição dela e sair da exposição dela com uma visão de que se falou só de tecido, não perceber o caráter profundamente metafórico que a ideia de tecido tem, de tecer o mundo, né? De fazer a trança, de trançar todos esses caminhos, toda essa ancestralidade, tudo isso que nós vimos em todos os outras exposições, aí nós chegamos na Goya Lopes, nessa artista baiana incrível, que conseguiu traduzir a partir do tecido, né, esse emaranhado. Aí da própria ideia de emaranhado. Emaranhado que coloca a nossa ancestralidade, coloca
o poder que toda essa cultura tem e que é necessário a todos nós. Importantíssimo que a gente consiga sobreviver a partir dela. Com licença, mais uma vez, por favor. Então, Goya Lopes, olhem bem, como que. E eu me senti assim, gente. Eu me senti, quando cheguei na última exposição, eu me senti como se eu estivesse arrematando, usando outra linguagem própria de quem trabalha com tecido, estivesse arrematando aquilo tudo, tentando dar um fecho, mas não um fecho que encerre, né? É um fecho provisório, temporário, mais uma dobra, entre as muitas dobras que o Museu de Arte do Rio provoca em cada um de nós nessa estrutura temporal própria daquele espaço. Né? E a própria ideia de Ocotó é a ideia de espiral. Então a gente trabalha essa coisa do tempo em espiral. Não é o tempo linear. Não é o tempo da nossa história ocidental, né? Com começo, meio e fim. Que se propõe que se tenha um fim. Né? Nada disso. É uma ideia temporal do Ocotó, da espiral. Né? Essa coisa que, na verdade, está sempre circulando e o tempo e o tecido lembra realmente muito isso. Está tecendo aqui, voltando. Né? E a gente, na verdade, consegue, né, a partir disso, infinidade de resultados. Né? Eu sempre que penso em tecido, eu penso numa história que é bem conhecida, é lógico que vocês conhecem também, né, lá da Grécia Antiga, né, que é a ideia do tapete da Penélope. Né? Então, a rainha aguardando o rei, o Ulisses, né, com vários pretendentes, né, querendo casar com ela, considerando já Ulisses como morto, e ela, para tentar atrasar essa decisão, o que ela fazia? Ela dizia que só iria aceitar, né, um novo noivo, né, um novo marido, na hora que ela terminasse o tapete. E ela fazia? De dia ela tecia, de noite ela desfazia aquele tecido. Vocês vejam essa ideia de tempo, né? Quer dizer, um tempo que não acaba. Porque eu teço aqui, desfaço aqui, né? E acho uma ideia muito legal essa, né, de tecido. De você, na verdade, enganar os seus pretendentes a partir de uma ideia que o próprio tecido lhe dá. Então, a ideia de tecido, a ideia de tecelagem, a ideia de ter esse tempo, que é um tempo, veja, porque o tempo da Penélope era um tempo para além do tempo comum. O tempo dela era o tempo de espiral. É isso aqui. O tapete se fazia, o tapete se desfazia e aquele tempo não acabava. É uma dobra. Né? E exatamente isso, a experiência que a gente teve no mar. Então veja, o que eu tenho para dizer para vocês é que a minha indicação agora aumentou. Não é apenas ver a nossa versão da Bienal de São Paulo, essa Bienal itinerante, que agora está aqui no Rio, que está valendo a pena muito mesmo, né? Mas além da Bienal, nós temos mais exposições para ver. Né? Eu citei aqui a Minha Vida Bantu, né? Eu citei o No Martins, esse artista da periferia, né? Na verdade,
mostrando em suas obras, né, aquilo que ele quer apresentar e que acha necessário que a gente conheça sobre a vida deles, a Bienal mesmo, e por fim a exposição ao Cotó, da Goya Lopes, essa artista baiana maravilhosa e que deu um recado muito bom. Né? Então, gente, não deixem de ir ao mar. Não deixem. Mas vocês vão ver como eu vi que vai ser uma tarde assim muito gratificante. A gente dá um mergulho, de fato, na nossa ancestralidade, dá um mergulho numa visão diferente de tempo. Né? Você se sente realmente como se estivesse andando fora desse tempo normal. Né? A ideia de espiral, a ideia Ocotó, que é o título da exposição da Goya Lopes, é perfeito. Tá bom? E no próximo vídeo a gente se encontra para mais discussão sobre arte, que é o que a gente gosta de fazer, afinal de contas, não é mesmo? Tá? Então, um grande beijo em todos e até nosso próximo vídeo, nosso próximo vídeo.